de Deus, o clima gostoso, bom demais. Aproveitando para me armar do jeito que eu gosto. Ó, bem, todo empacotado, do jeito que eu gosto. A gente pega como base, Colossenses capítulo 3, tá? Não dá. A gente coloca nesse capítulo 3. Ok, tem uma frase, eu até anotei aqui, porque eu fiquei com receio de não falar ela do jeitinho que ele fala, de Martinho Lutero. Já que é assim. Ela é conhecida, é um pensamento muito conhecido de Martinho Lutero, mas eu fiquei com receio de não falar corretamente, aí eu anotei então. Ele diz assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. É muito interessante isso que ele fala, Martinho Lutero, é muito interessante. Porque a nossa velha natureza, pecaminosa, o processo está por três, não pega por base, e a gente vai falar exatamente sobre a natureza pecaminosa e essa influência do casamento, a influência do pecado, da natureza pecaminosa no casamento. Versículo, deixa eu pegar aqui a partir do versículo 3, versículo 5, capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo está dizendo que a gente tem que fazer morrer a nossa natureza terrena. Que natureza é essa? A natureza que se corrompeu com o pecado lá no Éden. Porque quando Deus ele formou o homem, quando ele criou o Éden, a gente já sabe, né? Era tudo perfeito, irmãos, tudo perfeito. Inclusive a sintonia entre o homem e a mulher era perfeita. Era perfeita porque Deus é perfeito e tudo que Deus faz é perfeito. Deus é perfeito. Quando Deus ele fez o Éden e ele preparou tudo, era tudo muito lindo. O homem ele tinha abundância de tudo, fartura, ele tinha tudo que ele precisava para sobreviver. E enquanto o homem dava os nomes para os animais, o homem observava que cada animal tinha a sua fêmea. E o homem, ele não pede nada para Deus. Ele não pede nada para Deus. Mas Deus resolveu, isso está lá em Gênesis capítulo 2, mas Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Eu não fiz o homem para viver na solidão. Por quê? Porque essa ideia do pensamento de Deus. Qual a necessidade de ter uma companheira? É que o próprio Deus, ele não é um Deus solitário, ele é um Deus triuno, que se relaciona perfeitamente na sua divindade, no seu poder e na sua glória, em três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em perfeita harmonia, em perfeição de divindade, de honra, de glória e de poder. Divindade, glória e poder, as três pessoas. Ele não é um Deus solitário, ele é um Deus em perfeição, em três pessoas. A Trindade, né? Em três pessoas, mas é uma relação perfeita. Como o nosso Deus, ele se relaciona perfeitamente em três, em glória e em poder. Também ele fez que o homem pudesse se relacionar perfeitamente. E é assim,
perfeitamente. Quando fala que um não se envergonhava do outro, ou seja, isso significa a perfeição. Estou relatando o que está lá em Gênesis capítulo 2, tá? Isso era a perfeição entre o homem e a mulher, exatamente a relação de Deus Pai com o Filho, Deus e o Espírito Santo. Assim era a relação do homem com a mulher, perfeita, se relacionavam. Aí, quando entra o pecado, a primeira coisa, irmãos, que corrompeu foi exatamente a relação do homem com a mulher. Surge aí a primeira desavença, a primeira briga, quando na presença de Deus, Adão joga a culpa de toda a infelicidade, de toda a queda, de tudo que não presta, do que aconteceu, tudo ele joga para cima de Eva. A perfeição de Deus para o casamento, para a relação conjugal, a gente vê em todos os detalhes. Porque quando Deus ele diz assim: "Paguei uma auxiliadora idônea", a palavra auxiliadora significa ajudadora. E hoje a maioria das mulheres não vão querer um título, não vão querer uma incumbência dessa. As mulheres, hoje eu via uma dizer, falei para vocês que eu estou viciada em testemunho, e hoje ela estava testemunhando, dizendo que ela arrumou um emprego, que ela ganhava 4 vezes mais que o marido dela, e ela disse que isso virou a casa dela no inferno sem ela perceber. Eles começaram a brigar, a discutir, porque ela achava que dava tudo só nas costas dela. E ela, muitas das vezes, guardava ou usava o dinheiro em favor dela, porque ela queria que ele fizesse, que ele pagasse, que ele assumisse, sem enxergar que ela ganhava 4 vezes mais, mas ele era homem. Cadê a parte dele? Ele não fez isso daqui, ele não pagou essa conta bem aqui. E aí isso causava brigas entre eles, jogando isso na cara dele. Você não faz, é tudo só nas minhas costas. E com o tempo, a sua independência fez ela se sentir melhor do que ele e fez ela pensar que ela pudesse encontrar alguém no mesmo patamar, que pudesse dividir as contas em igual. E ela conseguiu. Ela conseguiu um amante e ela resolveu sair do casamento. Começou a se relacionar com outra pessoa. O restante não interessa aqui, embora seja muito, muito interessante o restante desse testemunho. O restante foi que ela percebeu a burrada que ela fez. Ela disse que ela nunca tinha se sujeitado à humilhação com o marido dela, mas com o amante ela se sujeitava, e às vezes ela pensava: meu Deus, meu marido nunca fez isso comigo, mas ela cega se sujeitou a coisas que ela não se sujeitava no casamento, e ela teve que voltar e lutar pelo casamento dela e pagar o preço para recuperar a família dela, quando ela enxergou o valor da família. A independência, ela se sentia independente, e hoje isso é tão comum as mulheres acharem que são independentes, ninguém manda em mim. E quando ele fala auxiliadora, isso não deixa a mulher numa situação de inferioridade, até muito pelo contrário. As mulheres devem enxergar a sua honra, porque se Deus fala que a mulher é uma ajudadora, quando Deus ele fala, vou te dar referências, porque se a gente pular vai demorar muito. Deus ele fala que ele é o nosso ajudador. Isso está em Êxodo capítulo 18, versículo 4, Deuteronômio capítulo 32, versículo 7, Salmo 20, versículo 2 e Salmo 124, versículo 8. Tá? Não deu para anotar não, né? Mas se vocês quiserem, depois vocês riam, eu dou para vocês, tá? Vocês que estão aí anotando, que gostam de marcar na Bíblia, eu passei direto. Quando começou a marcar um, eu já estava no último. Então, ele fala que ele é o nosso ajudador, é o nosso auxiliador. Isso, ele não se sente envergonhado com esse título.
Ele não fica depreciado com esse título, muito pelo contrário. O que significa que ele, olha o significado, que ele está presente e ativo na nossa vida o tempo todo. Isso é o significado. Ele está ativo e presente na nossa vida o tempo todo. Ele se diz ajudador. As mulheres não querem hoje ser ajudadoras, elas querem ser independentes. Elas se governam, ninguém manda na vida delas, elas fazem, e por aí vai, se sentir livre e independente. Isso tudo é resultado da queda no Éden, quando caiu. Quando Deus ele faz a mulher da costela do homem, tira da costela, também não é algo que deprecia a mulher. Isso é só para deixar bem claro que a mulher, ela é feita do mesmo material do homem, e ela é carne com o homem, é uma só carne com o homem. Dois significados. Quando Deus faz a mulher, porque Deus ele fez tudo pelo poder da palavra, o homem ele fez do pó da terra, e ele faz a mulher com o mesmo material que ele fez o homem, e da costela do homem, porque eles são uma só carne, e esse desde o princípio foi o propósito de Deus para o casamento. A gente viu aqui que a natureza, Paulo dizendo, fazei morrer pois a vossa natureza terrena, e ele vai falando, né, a ira, os pecados, porque a nossa natureza, ela naturalmente, ela é inclinada para o pecado, e é uma guerra dentro de nós, entre fazer a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. E quando Paulo, ele também diz, que você leu aqui comigo, só mais uma vez, lê comigo, Colossenses capítulo 3, versículo 5, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Que desobediência é essa? Porque a gente só tem duas formas de viver: ou obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, ou fazendo a nossa própria vontade. E a nossa vontade, ela naturalmente, ela se choca com a vontade de Deus, porque a nossa natureza é terrena, é pecaminosa, é corrompida. Aconteceu isso lá no Éden. Nossa natureza é corrompida, mas dentro de nós tem todo esse tipo de pecado: lasciva, inveja, tem a malícia, tem tudo isso. E essas coisas nos dão trabalho de todos os dias, como diz Martinho Lutero, matar essa velha natureza, lutar contra a nossa vontade, enfrentar, lutar e matar essa natureza pecaminosa, que é a desobediência contra Deus. Aí quando Deus ele une aquele casal ali e fez aquele primeiro casamento, durante muito tempo os casamentos eles duravam em média 25 anos e raramente passavam disso. O que eu estou falando, vocês podem fazer pesquisa, porque a faixa etária do ser humano ia em 50 anos, 50, 55, e de uns tempos para cá aumentou para 77 anos. Hoje a média, porque lógico que tem pessoas que têm mais do que isso, vocês têm familiares que já têm 80, mas a média normal do ser humano de vida é 77 anos, o que antigamente era uma raridade se fazer bodas de ouro, hoje é comum, porque a aliança, o casamento, quando eu falo em comum, é comum pela faixa etária, mas eu vou mudar o que eu estou falando aqui. Era para ser comum, mas não é. Vou mudar o que eu estou falando aqui. 70 anos, então se a pessoa se casa com 20 anos, ela consegue fazer bodas de ouro, ela consegue. O normal seria haver hoje
muitas pessoas fazendo bodas de ouro. É que no passado, na época DC, né, antes de Cristo, que a gente fala, né? Naquela época morriam muitas pessoas nas guerras, mulheres no parto. Aí, irmãos, veio a ciência, a tecnologia e, né, a ciência com seus medicamentos, com a prevenção. Hoje em dia, raridade morrer no parto. As pessoas estão vivendo mais. E o que era para ser comum, fazer bodas de ouro, porque já não se morre mais tanto no parto, na guerra, já não se faz bodas de ouro por causa do aumento do divórcio, que infelizmente se tornou comum, inclusive no meio dos cristãos, e os cristãos estão dentro da estatística de aumento de divórcio. Por quê? Por causa do desejo maligno dentro de cada um, que às vezes a gente procura guerras fora, e a gente fica procurando o motivo das guerras. E existem guerras o tempo todo. O apóstolo Tiago ele fala isso. De onde vêm as brigas e as guerras de vocês? De onde vem? Se não é através da lasciva, da inveja. Ele fala isso lá em Tiago capítulo 4. Porque essas coisas estão dentro de nós. E nem adianta não adianta se enganar, essas coisas estão dentro de nós, porque a nossa natureza é pecaminosa. Muitas das vezes estamos procurando as guerras fora. Por que tem briga? Brigas que muitas das vezes começam com simples, com as coisas supérfluas, como quem fica com o controle remoto, por causa de bobagens, e que vão, às vezes, se tornando coisas mais graves e até a traição. Depois da queda no Éden, a briga entre Adão e Eva, Adão joga toda a culpa para Eva, aí logo depois vem Lameque, que se casa com duas mulheres, Ada e Zilá. Aí começou a poligamia, e o povo de Deus começa a desandar, a fazer tudo errado. Lameque pega duas mulheres, depois de Lameque, aí vem Abraão também, que aceita a sugestão de Sara, também duas mulheres, vem Jacó, duas mulheres, e vem tantos outros, e aí vem Davi com 5 mulheres, e por aí vem Salomão com 1000 mulheres, e aí o povo de Deus desandou. No Novo Testamento, Deus purificando o seu povo, Ele dá a ordem que o homem seja marido de uma só mulher e a mulher tenha apenas um marido. E Ele purificando o seu povo, aí Ele vem e diz assim: vocês têm que fazer morrer a velha natureza de vocês, porque a velha natureza de vocês é o motivo. Vai comigo em Tiago capítulo 4, vem comigo, Tiago capítulo 4. Eu estava falando que Deus, Ele é o nosso ajudador, e Ele declara isso, né, nessas referências que eu dei, que significa socorro bem presente, que significa complemento. Tiago capítulo 4 diz assim, versículo 1: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que limitam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Dá uma pausa aqui, tem muito mais coisa aqui, mas a gente para bem por aqui assim. E ele diz que essas guerras, às vezes fica procurando, né, um motivo, por que tem briga fora, por que tem briga no meu casamento, por que tem briga com o filho, por que tem divisão dentro dessa casa, por que tem... Mas ele fala que essas coisas estão dentro de nós. Como assim estão dentro de nós? Muitas vezes estamos procurando a solução fora, quando a solução temos que buscar dentro de nós. Somos nós que devemos matar a nossa velha natureza, esses desejos pecaminosos, a lasciva, a inveja, a cobiça. E ele
quando ele fala cobiça, significa vocês colocam os olhos de vocês em um objetivo ou em um objeto, e vocês lutam, e vocês cismam com aquilo e querem aquilo. Vocês estão desejando aquilo. E ele fala também que vocês cobiçam, mas pedis e nada tendes. A Bíblia não manda pedir, mas tem muita gente que pede. A Bíblia manda orar. Tem pessoas que apenas pedem, só faz pedir, mas não oram. E muitas das vezes pede coisas que não estão nada a ver com a vontade de Deus. Até marquei algumas coisas aqui. Às vezes pede coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Um detalhe importante, mas o que é o casamento? O casamento ele foi feito, ele é uma aliança. Deus ele fala isso lá em Malaquias capítulo 2. Casamento é uma aliança, casamento é um pacto vitalício. Casamento é um pacto vitalício. Casamento é você dar a tua palavra para alguém de que você vai viver com essa pessoa para o resto da vida. Vitalício. Casamento não é uma festa, casamento não é uma cerimônia. Até porque ali no Éden não teve. Porém, sem essa questão de eu decidi e eu vou morar com fulano e nós vamos morar juntos, nós vamos ser felizes, isso não combina com o povo de Deus. Até porque nós respeitamos os princípios de Deus, que fala que deve se obedecer e honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Daí os casamentos no passado alguns eram arranjados, e outros até eram feitos por amor, mas nunca sem a aprovação dos pais. A gente pega Raquel, pega Rebeca, que não conhecia, mas nunca você vai encontrar um casamento sem a participação, sem a aprovação dos pais, por causa do princípio de honrar pai e mãe. Isso é coisa para cristão. Então, partindo desse princípio em que tem a aprovação dos pais, é dada a palavra de viver juntos até que a morte os separe. Isso é o propósito de Deus. E ainda, não importa o que a pessoa faça, não importa ainda que ela queira se divorciar, isso não vai mudar o propósito de Deus, porque o próprio Deus não muda. Isso não muda o propósito de Deus para o casamento. Deixa eu ver outra coisa aqui que eu marquei. Ou seja, casamento é a aliança. A gente vê, irmãos, também, que a descendência que era para ser pura, que a gente pensa assim, não, mas Lameque é porque é descendente de Caim, e daí veio o pecado, porque Caim matou seu irmão. Então, Lameque, ele pegou 2 mulheres, porque Sete era uma descendência que respeitava a Deus. Sete foi um homem que respeitou a Deus, mas de Sete saiu alguns que a gente já falou aqui. Saiu Abraão, saiu Jacó, que fizeram coisas contrárias à vontade de Deus, contrárias ao propósito de Deus para o casamento. Irmãos, a nossa natureza, ela é pecaminosa. Então, a única coisa que, quando Deus ele fala que Ele é o nosso ajudador, significa o nosso socorro, o nosso complemento, e o nosso complemento significa que Deus ele nos completa. E quando Ele faz a união do homem e da mulher, é para que eles se completem. Porém, ninguém é completo sem Deus, ninguém. E o erro de muitas pessoas é exatamente buscar no ser humano, buscar no outro, aquilo que só vai encontrar em Deus, porque somente Deus é capaz de completar o homem. E quando a pessoa coloca a sua expectativa no outro, ela enfraquece, ela exalta situações mínimas, coisas tão insignificantes, coisas supérfluas. Às vezes ela se sente, sofre por isso,
sofre pela falta de atenção, sofre pela falta de carinho, sofre pela falta de olhar, sofre pela falta de cuidado e sofre por tudo. Acontece que se nós buscarmos essa comunhão e nos preencher de Deus, as coisas ao nosso redor, elas não têm tanta força na nossa alma, não tem tanto impacto na nossa alma. A comunhão com Deus, com certeza, tem que ser a coisa mais importante da nossa vida. E se nós tivermos essa comunhão com Deus, aí essa velha natureza, nós vamos ter força para matar essa velha natureza. Quanto mais comunhão, quanto mais intimidade com Deus, mais força para matar essa velha natureza que todo dia ela quer ressuscitar, ela quer fazer cobranças, ela quer brigar por causa de ciúmes, ela quer brigar por causa de situações diversas dentro de casa, ela quer se estressar, ela quer perder a paciência e tudo isso. Uma coisa também muito importante é que você precisa olhar para a tua esposa. Às vezes você só olha como tua mulher e às vezes você só olha para ele como teu marido. E esse é o erro de muitas pessoas. Porque se você olha para ele apenas como teu marido, se você olha para ela apenas como tua mulher, isso vai te levar a fazer muitas cobranças desnecessárias, que não vai trazer mudança nenhuma. Mas se você olhar como uma alma, aí você vai até orar da maneira certa. Aí você vai orar. Porque se você olhar como uma alma, você como filho de Deus, como filha de Deus, você não vai querer ver uma alma indo para o inferno, fora da vontade de Deus. Aí o que você vai dizer? Ao invés de você dizer assim, muda o meu marido, faz ele me dar atenção, meu Deus, faz ele valorizar o casamento. Aí você vai começar a dizer, salva essa alma, salva o meu marido. Não deixa ele para o inferno, não deixa a minha mulher para o inferno, salva. Você vai orar pela salvação, que essa é a vontade de Deus, porque a restauração de Deus não é casamento, mas é pessoas. Quando você luta, fortalecido, né? A comunhão com Deus, você luta para matar a tua velha natureza, menos guerra, menos briga, menos divisão, menos guerra dentro do teu lar, dentro da tua casa. Entenda uma coisa, aquela velha história, briga dois quando dois quer, se tem briga, se tem divisão, é porque dentro de nós ainda existem sentimentos que precisam morrer, que nós precisamos matar. A lasciva, os desejos pecaminosos, como Paulo está dizendo, a inveja, a cobiça, essas coisas estão dentro. É Charles Spurgeon que diz, né, que assim como o sal consegue contaminar todo o oceano, assim o pecado está tristemente, tem outra palavrinha também que ele usa, inundando todo o nosso ser. Irmãos, está dentro, o pecado está dentro, a gente tem que enxergar, tem que entender isso, o pecado está dentro de nós. E todo dia a gente tem que ter essa luta para matar esse velho eu, essa velha criatura. Paulo está dizendo, fazer ele morrer, essa velha natureza pecaminosa, a comunhão com Deus e lutando para matar essa velha natureza que quer se levantar com ira, com inveja, com cobiça, com ódio, com mágoa. Todos os dias a velha natureza quer nos levar a desobedecer a Deus através desses sentimentos, porque desobedecer a Deus nem sempre, irmão, é você estar debaixo do jugo do diabo. Desobedecer a Deus, a ira de Deus se revela contra os filhos da desobediência. Desobedecer a Deus, às vezes é só você fazer a tua vontade, pronto, você faz a tua vontade e você já se torna um desobediente para com Deus. Daí o que a gente tem que fazer? A nossa vontade não é mais importante do que a vontade de Deus. Não importa o que você queira, tudo através da oração. Se eu quero alguma coisa, faço oração, coloco diante de Deus e digo que seja feita a tua vontade. Acima de tudo, irmãos, entenda, acima de tudo, entenda que vocês precisam resgatar. Nós, como cristãos, é uma luta, né? Não é fácil, não é fácil, mas é a vontade de Deus. Precisamos resgatar o propósito
natural, o propósito, o ideal de Deus para o casamento. Precisamos resgatar o ideal de Deus, que é o propósito original de Deus para o casamento. Se aí fora já não se faz mais bodas de ouro, porque agora já não tem mais morte, mas tem o divórcio. Por que os cristãos não fazem a diferença? Aonde está a obediência para com Deus? Entenda, o propósito e a aliança de Deus está acima da nossa vontade, porque o propósito de Deus desde o princípio foi um e hoje continua sendo o mesmo, porque Deus não muda, logo o propósito dele também não muda. Não importa o que o homem faça lá fora, não importa o que o homem cria lá fora, essa questão das pessoas falarem que é paz e vai sair, o propósito de Deus não muda. E a nossa obrigação e o nosso dever como cristãos, o nosso dever, eu volto a dizer, o nosso dever como cristão é resgatar o propósito original do casamento, que Deus uniu o homem através da aliança, pacto, e esse pacto ele é vitalício, ou seja, ele só termina quando um dos dois morre. Se lá fora ninguém respeita a palavra de Deus, nós não somos os filhos da desobediência. Nós não somos os filhos da desobediência. Porque se nós formos os filhos da desobediência, não importa o que Deus fala, importa o que eu sinto, importa o que eu quero, importa o que eu acho que vai ser melhor para mim. O que eu quero é o que importa, a minha vontade é o que importa. Mas se nós não somos os filhos da desobediência, o que eu sinto, o que eu quero, a minha vontade, ela está abaixo do propósito de Deus. Amém, Jesus? Amém. Vamos orar, se coloca de pé. E quantos crentes, quantos cristãos são filhos da desobediência? Quantos cristãos são filhos da desobediência? Porque embora conhecendo a vontade de Deus, estão fazendo, é exatamente o engano, diz assim: não estou fazendo a vontade do diabo. Mas se você está fazendo a tua vontade, o diabo já está vencendo, o diabo já é vitorioso, porque a ira de Deus se revela contra os filhos da desobediência. Só para fechar, para finalizar, a gente tem tantas vontades, a gente quer tanta coisa, mas a nossa vontade, aquilo que a gente quer e aquilo que a gente sente que é o melhor para a gente, está abaixo do propósito original de Deus. Então vamos resgatar o propósito original de Deus para o casamento, para as famílias. Você pode ter certeza, a primeira coisa que Deus criou foi o casamento. A primeira coisa que Deus criou foi o casamento, para o homem e para a mulher, para que eles pudessem estar juntos, um auxiliando o outro, um complementando o outro. E aí